Em outubro de 2022, uma garota de 12 anos chamada Lola desapareceu dentro do prédio onde morava após voltar da escola. Toda a cidade de Paris se comoveu com o caso e milhares de pessoas tentaram ajudar de alguma forma. Posteriormente, quando seu corpo foi encontrado, o que foi visto foi tão desumano que fez a França chorar. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo no meu canal. Eu acredito que vocês já perceberam que hoje eu tô com a voz bem comprometida, mas eu não posso faltar ao meu encontro semanal, que é estar aqui contando mais um caso sinistro para vocês. Então, eu quero falar para vocês que o vídeo de hoje é um caso que aconteceu agora, há um mês atrás, na França, em Paris especificamente. É um caso realmente que vai dá uma machucadinha no coração. Então, se você for sensível, eu recomendo que saia desse vídeo. Antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativado as notificações, ativa para não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda muito. Pode ser? Agora, bora para a história. Lola de Viet nasceu em 2010. Filha de Delphine de Viet e Johan de Viet, Lola morava com os pais e o irmão em um prédio em Paris, na França. O local, que fica nas margens do rio Sena, é próximo ao Parc de la Ville, o terceiro maior parque de Paris. Por serem pontos turísticos visitados, a área tem uma quantidade significativa de guardas que fazem rondas diárias e por isso era considerado um lugar seguro. Acontece que o local onde Lola morava com sua família era uma parte mais residencial e por conta disso tinha uma quantidade menor de seguranças que faziam as rondas, mas mesmo assim era considerado muito seguro por seus moradores, tanto que costumeiramente as crianças iam para a escola sozinhas. Johan e Delphine de Viet, os pais de Lola, eram funcionários do prédio onde moravam, sendo zeladores e também fazendo monitoramento do local. Em 14 de outubro, uma sexta-feira, Lola de Viet saiu de casa com destino à escola, que ficava a cerca de 200 metros de sua casa. Ela passou o dia normalmente na escola e no final da tarde, por volta das 15 horas, ela saiu em direção à sua casa junto com alguns amigos, como costumeiramente fazia. Por volta das 15h30, seus pais começaram a estranhar o atraso de Lola. A escola era muito perto da casa dela. Era apenas 5 minutos andando e já tinham se passado 30 minutos. Conforme os minutos corriam, essa espera se tornou angustiante, pois Lola só tinha 12 anos e era uma filha muito obediente que nunca saía ou ia a qualquer outro lugar que desviasse a sua rota sem avisar antes seus pais. Então o fato dela estar atrasada para aquela família não era algo normal. Por volta das 17 horas, eles acionaram a polícia francesa e explicaram o ocorrido. Enquanto a polícia estava a caminho, a mãe de Lola teve a ideia de olhar nas câmeras de segurança do prédio para saber se havia alguma coisa que pudesse ajudar nas investigações. Para a surpresa de todos, as imagens mostravam que Lola havia voltado sim para casa dentro do horário normal, mas ela não estava sozinha. Era possível perceber que uma mulher com idade próximo a 20 anos estava acompanhando a menina, mas os pais não tinham ideia de quem era essa mulher. No entanto, era visível que ela persuadiu Lola a acompanhá-la. De acordo com o relato de um vizinho que viu as filmagens, ele disse que era possível ver Lola entrando no prédio, acompanhado com a mulher misteriosa. Parecia que essa mulher fazia gestos, chamando Lola para se aproximar mais dela, como quem quer contar um segredo. Depois, aparece ela chamando Lola para acompanhá-la, e era visível que a garota não estava confortável e se sentindo segura. Eles logo imaginaram que Lola havia sido sequestrada e imediatamente Delphine, a mãe da menina, fez uma publicação no Facebook alertando sobre o que havia acontecido e descrevendo com detalhes a aparência da principal suspeita.
Enquanto a polícia fazia suas investigações e fazia buscas pelo prédio e pelo bairro, o post de Finn de Viet rapidamente foi compartilhado por milhares de pessoas que se comoveram com o caso do sequestro e ficaram de olho ao redor, tentando ajudar a encontrar a menina. Por volta das 23h20, um morador de rua parisiense estava passando por uma rua que ficava próxima ao prédio de Lola. Lá, ele encontrou uma mala que estava coberta por pedaços de pano e, por mera curiosidade, ele abriu a mala e encontrou a pior cena de todas. Imediatamente, a polícia foi chamada ao local para averiguar o ocorrido. O corpo de Lola estava dentro da mala marrom e haviam sinais claros de maus-tratos graves, sem falar que ela estava com os pés e as mãos amarradas, um corte profundo em sua garganta, sua cabeça estava enrolada com uma fita adesiva e seus pés estavam marcados, um com o número 1 e o outro com o número 0, formando o número 10. A autópsia feita nesse corpo revelou mais tarde que Lola perdeu a sua vida por asfixia e que ela havia sido abusada, mas não haviam vestígios de sêmen. A polícia então decidiu checar mais uma vez as câmeras de segurança do prédio e viram a mesma mulher misteriosa que acompanhava Lola na entrada do edifício sair carregando uma mala marrom, a mesma mala onde o corpo de Lola foi encontrado. Nessa altura, ficou claro que a responsável pelo crime era essa mulher. Com muito esforço, a polícia conseguiu identificar a mulher misteriosa como sendo Dabie Benkired, de 24 anos, nascida em 1998 na Argélia. Ela era uma imigrante que chegou na França em 2016 por meios legais, com uma autorização de residência estudantil. 2 anos depois, em 2018, ela foi vítima de violência doméstica e era a única passagem que ela tinha pela polícia. Em 2019, ela havia sido internada em um hospital para fazer tratamento psiquiátrico e no dia que recebeu alta hospitalar, ela teria agredido as recepcionistas e enfermeiras, pois se recusou a pagar o tratamento que recebeu, chegando a machucar uma das mulheres. Enquanto era empurrada para fora do local, ela gritou, abre aspas, eu ainda vou voltar. Vocês não sabem do que eu sou capaz. Fecha aspas. Em 21 de agosto de 2022, há pouco mais de 2 meses, foi emitido um documento que determinava a obrigação de deixar o território francês para Dabie, devido sua situação atual ser ilegal. Como ela não tinha antecedentes criminais, ela não foi colocada em um centro de detenção administrativa e deram a ela um prazo de 30 dias para voltar para a Argélia. Ela não tinha emprego e nem moradia. Era considerada uma moradora de rua, pois passava a maior parte do tempo dormindo e vivendo nas ruas de Paris. Convenientemente, em alguns momentos, ela passava um tempo na casa de um conhecido e, às vezes, acomodava-se de tempos em tempos com sua irmã, que vivia no mesmo prédio da família de Lola. Durante o interrogatório, Débia demonstrou claramente ter algum tipo de distúrbio mental. Ela descreveu tudo o que havia feito com Lola. Ela convenceu Lola a ir até o apartamento de sua irmã Friha, que ficava no mesmo prédio que Lola morava. Mas ela não falou exatamente o que ela disse para a menina. Lá, ela teria obrigado Lola a tirar a sua roupa, tomar um banho e, após isso, ela teria mexido com a menina. Após satisfeita, ela teria sufocado Lola, cortado seu pescoço e escrito os números 1 e 0 na palma de seu pé. Ela também teria bebido o sangue de Lola e guardado uma parte em uma garrafa. Depois, ela colocou Lola em uma mala e a descartou. Após declarar todo o crime, Débia voltou atrás e disse que o que ela havia contado para os policiais era somente um sonho que ela teve e que nada daquilo era real. Ela ainda afirmou que era impossível ela tirar a vida de uma criança. Em alguns momentos, ela culpava um homem estranho armado e em outros ela disse ter lutado contra um fantasma e que ele era o responsável por tudo. Em nota, o departamento de polícia afirmou que Débia não mostrou nenhum tipo de empatia com a vítima, pois quando os investigadores a colocaram diante das fotos de Lola, ela simplesmente respondeu, abre aspas, isso não me faz sentir nada, nem quente,
nem fria, afirmando em nenhum momento arrependimento ou compaixão pelos seus atos. Ela ainda acrescentou que também tinha sido abusada e que tinha visto seus pais morrerem em sua frente. Infelizmente, não se sabe se essas informações realmente são verídicas ou fazem parte do imaginário da mulher. Friha, a irmã de Debia e dona do apartamento onde tudo aconteceu, também foi levada para a delegacia, pois ela foi acusada de ocultar os acontecimentos e de ser cúmplice da irmã. Na hora que tudo ocorreu, ela estava trabalhando, mas quando chegou em casa, ela viu a bagunça que estava o apartamento e sabia que a irmã era culpada pelo desaparecimento de Lola. Porém, ela limpou todo o local e mandou a irmã ficar em outro local para poder se esconder das autoridades. Friha tentou dar um depoimento que justificasse a inocência da irmã, dizendo que há algum tempo ela demonstrava estar com algum problema mental, mas não sabia como ajudá-la. No mesmo dia, Debia foi indiciada pela polícia. No momento, ela está na prisão. Durante a primeira audiência diante de um juiz, a mulher parecia calma e desapegada. Seus advogados alegaram que ela sofria de transtornos mentais, mas uma opinião inicial dos peritos, realizada enquanto ela estava sob custódia policial, concluiu que ela foi declarada apta a ser interrogada pelos investigadores. Além disso, não apresentava nenhum laudo que informasse qual transtorno mental ela teria. Durante a investigação, exames psiquiátricos serão realizados para determinar se Debia estava tendo algum surto psicótico quando tirou a vida de Lola, ou se ela, na verdade, estava sã. Mas algo dito pela mulher durante o interrogatório ligou o alerta da polícia para o possível motivo do crime. Uma semana antes do que aconteceu, Debia teria discutido com Delphine de Viette, a mãe de Lola, pois ela queria poder entrar e sair do prédio como moradora, já que sua irmã residia no edifício. Mas Delphine teria negado, já que ela não era moradora, e sim uma visitante. Então, ela não poderia ceder ao que a mulher lhe pedia. Debia teria ficado furiosa com isso, e quando viu Lola chegando em casa naquele dia, aproveitou a oportunidade para se vingar. Testemunhas que falaram com a imprensa descreveram a atitude da mulher. Elas disseram que a viram na rua na sexta-feira à tarde, carregando com muita dificuldade uma mala grande. Abre aspas. Nós a vimos entrar no prédio sozinha. Então, ela saiu meia hora depois. Ela tinha uma mala grande, muito pesada. Ela pedia a todos que ela conhecia para ajudá-la a carregá-la. Ela deveria ter perto de 20 anos. Parecia um pouco louca, com um rosto cheio de maquiagem. Um certo momento, ela deixou a mala na frente de um café, entrou e saiu do café, e nós nos perguntávamos o que estava dentro daquela mala que era tão pesado. Mas nunca teríamos pensado ser um corpo. Então, ela foi para a padaria do outro lado da rua para comprar um croissant. A mulher parecia realmente muito instável, disse a testemunha. De acordo com outra testemunha, ela ofereceu dinheiro para uma pessoa que passava na rua para ajudá-la a transportar a mala. As testemunhas disseram, inclusive, que teriam escutado da boca da mulher algo sobre tráfico de órgãos. A polícia está investigando se a questão do tráfico é real ou se está relacionada ao desequilíbrio psíquico de Debia. Além dela, outras 5 pessoas também foram presas, suspeitas de terem a ajudado de alguma forma. Uma delas era a irmã mais velha de Debia, a qual eu já tinha falado anteriormente, porém, essa vai responder o processo em liberdade. Um outro suspeito seria um homem de 43 anos que não teve sua identidade divulgada. Ele foi acusado de ajudar a mulher a transportar o corpo e também a ela se esconder. Os outros suspeitos já foram soltos e também não tiveram suas identidades divulgadas, nem exatamente o que eles fizeram. A polícia acredita que, devido ao fato de como tudo ocorreu, Debia tenha feito o rito das crianças urris, um ritual ancestral da região do Marrocos e da Argélia, país de sua origem, onde se sacrificam crianças em um ritual para se obter riquezas. Ela teria usado de sua vingança com os pais de Lola e aproveitado para fazer o ritual.
As crianças Zuhris são chamadas de crianças especiais no Marrocos e na Argélia devido ao fato delas terem características físicas muito peculiares, sem falar que elas sempre são ruivas, com olhos azuis ou loiras com olhos claros. E também devem ter uma linha contínua que atravessa a palma de sua mão. Para vocês terem noção de outro caso de uma criança considerada Zuhri, é o caso da Madeleine McCann, a qual tem uma mancha muito peculiar em seu olho. Essas crianças Zuhris, para quem acredita no ritual, são chamadas de sorte, porque permitem realizar milagres, em especial encontrar tesouros. Outro ponto que liga o crime a esse ritual são os números escritos nos pés de Lola, que fazem parte desse ritual. Atualmente, na Argélia, o ritual Zuhris assume dimensões alarmantes, pois os sequestradores vão ainda mais longe, porque uma vez que a criança tem seu pescoço cortado e seu sangue recuperado para fins do ritual, eles chegam ao ponto de extrair seus órgãos. O tráfico. Entenderam agora por que a polícia acha que esse crime tem ligação com bruxaria? Então, gente, enquanto Lola estava desaparecida e toda a sociedade de Paris procurava por ela, Débia estava cantando e dançando enquanto gravava um vídeo para o TikTok, olhando pela janela do prédio. Acontece, gente, que a polícia francesa está abafando o caso como pode. Assim, todas as imagens de câmeras de segurança, assim como os vídeos do TikTok e todas as contas da mulher foram banidas das redes sociais. Mas eu consegui algumas para vocês. Todo esse caso vem chocando a França. Mas após os vazamentos dos dados imigratórios de Dabia, que estava com o visto vencido, as pessoas começaram a questionar a eficácia do governo em manter a população a salvo. Já que se a mulher tivesse sido deportada, esse crime poderia ter sido evitado. Conta pra mim o que você acha disso nos comentários. As investigações sobre o crime ainda estão em andamento e Débia ainda passará por exames para averiguar sua sanidade mental. Após isso, será marcada uma audiência preliminar para averiguar as provas e, posteriormente, o seu julgamento. A família de Lola Deviette mantém-se reservada e não temos informações adicionais sobre eles. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu expus o caso. Eu espero que realmente a família da Lola possa ter seu coração confortado. E aqui no final do vídeo está aparecendo a foto de uma criança desaparecida. Se você já viu essa criança, sabe alguma informação sobre ela, diz que sim e dê a sua contribuição para que a gente possa encontrar crianças por esse país. É isso, gente. Se você ficou até aqui, aplaude nos comentários, recebam o meu muito obrigada e até semana que vem.